Passando aqui nesta tarde de segunda, dia 24 de março de 2025, Pastor Pedro, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus ao meu coração e ao coração de todos aqueles que crêem. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Hoje vamos falar sobre o pecado e suas consequências. Pecado, conceito de pecado, é uma falta de conformidade com a lei de Deus, em estado de disposição ou conduta. Para indicar isso, a Bíblia usa vários termos tais como pecado, desobediência, mal, maldade, perversidade, justiça, injustiça, erro, falta, cobiça, imoralidade e imoralidade sexual. Então, o pecado atinge toda a raça humana, desde o jardim do Éden até o castigo do pecado. Vem a morte física, espiritual e a eterna, separada de Deus. E da morte espiritual eterna aos que chegam a Cristo, o Salvador, o pecado sem perdão e a incredulidade. E aqui, sem perdão, é a blasfêmia. E um pecado também sem perdão é a incredulidade por não crer no Filho de nosso Senhor Jesus Cristo, onde muitos vão perder a sua salvação por não crer em Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Mas lá no Salmo 51, versículo 2, a palavra de Deus diz para nós assim. Vamos ler a partir do versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, o diabo não consome a todos nós por causa da misericórdia de Deus, que é graça, amor, bondade e compaixão de todos. Um presente que ninguém merecia. A graça é o seu Filho amado Senhor Jesus, indo para a cruz para morrer por todos os nossos pecados e nos dar a salvação, ou seja, para quem nele crer, né? Mas continua sendo assim, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos olhos do Senhor, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Então Davi já estava se lamentando por causa do pecado que ele tinha cometido. Ali o pecado do adultério e o pecado do homicídio, da mentira e de vários outros. Então tem misericórdia de mim. Todos que pecaram gravemente e que estão presos por sentimento de culpa podem obter o perdão, a purificação do pecado e a restauração diante de Deus, se o buscarem, conforme a natureza e a mensagem deste salmo todinho aqui, do 51. Pois leiam ele calmamente, tranquilo, meditem, que ficarão bem mais compreendidos sobre a palavra, com mais entendimento. Então, isso se baseia na graça e na misericórdia, na benignidade, na compaixão de Deus e não num coração verdadeiramente quebrantado e arrependido. E em sentido pleno da morte vicária de Cristo pelos nossos pecados lá na cruz. Somente Jesus é quem fez e pode fazer o que ele fez, mais ninguém. Então, contra ti eu pequei. O meu pecado está sempre diante de mim. Davi falando com Deus. Às vezes a certeza do perdão e restauração das bênçãos divinas não ocorrem facilmente. As pessoas que antes desfrutavam a alegria da salvação e desce antes as profundezas da imoralidade, poderá passar por um período prolongado
de arrependimento e de conflito interiores, antes de receber a certeza do perdão de Deus e a plena restauração a favor de Deus. A experiência de Davi revela quão terrível é ofender um Deus santo, depois de alguém ter sido ricamente abençoado por ele. Davi não diz que seu pecado foi cometido contra outras pessoas, mas sim que, antes de tudo, ele foi cometido contra Deus e a sua palavra. Lá em 2 Samuel 2, 9 e 10. Mas nós vamos lá para Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1 em diante, que vai dizer para nós assim: que diremos, pois, se permanecermos no pecado, para que a graça seja abundante? Uma pergunta. De modo nenhum, que estamos mortos para o pecado, nós vivemos ainda nele? Outra pergunta. Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Deus Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida, porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. Também seremos na da sua ressurreição. Permanecer no pecado. No este capítulo aqui 6, o apóstolo Paulo está contestando a ideia errônea de que os crentes podem continuar no pecado, ainda de estarem livres da condenação eterna em virtude da graça e da misericórdia. Então tem pastores ensinando aí que se você está salvo para sempre. Se nós estamos debaixo da graça. Estamos debaixo da graça, sim. Deus nos deu a salvação em Cristo Jesus pela graça e pela fé. Efésios 2:8. Mas isso não nos dá o direito de ficarmos pecando deliberadamente, porque Jesus, ele nos libertou do pecado. Aqui no versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, em novidade de vida, porque nós recebemos o Espírito Santo e agora nós somos guiados e orientados pelo Espírito Santo. Não fazemos mais o que nós queremos, o que a nossa carne quer. A carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, que é uma luta constante, diariamente, até a volta do Senhor Jesus, ou até Deus nos recolher particularmente. Então, este batismo para o cristão é um símbolo do seu sepultamento e ressurreição com Cristo. Mas é mais do que isso, quando acompanhado de fé verdadeira. O batismo tem a ver com a nossa rejeição ao pecado e a dedicação a Jesus Cristo, no que resulta num fluxo contínuo de graça e de vida divina sobre nós. E sobre o batismo significa identificação com Cristo e a sua morte. E o sepultamento, a fim de vivermos mediante a vida ressurreta. Tão somente como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós que temos a verdadeira fé salvífica nele, andaremos em novidades de vida. Então, já no versículo 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando nós vivíamos na carne, éramos escravos do pecado. Ao reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e suficiente Salvador da nossa vida, nós temos a certeza e a fé de que a nossa salvação vem através de Jesus. Quando ele morreu na cruz, que ele abriu os braços, ele diz: Pai, está tudo consumado. Então ali ele morreu e derramou seu sangue por toda a humanidade. E lá em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15 em diante, ele deu ordem aos seus discípulos de pregar o evangelho a toda criatura.